Prepare-se para conhecer o mundo sobrenatural no quadro Os Feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. So come out of the woman as the church of the living God calls for you to lead in the name of Jesus Christ. Amen. Now, just for just a moment, it's not to talk to you. Of course, you know it's gone now. It'll stay that way. See how your throat clear? Uma boa noite a todos, a você que nos assiste através desse programa Semeando Fé. Eu sou o irmão Ezequiel Hidalgo. Eu sou o irmão Edson Lima, Deus nos abençoe. E você está no quadro Os Feitos do Senhor na vida de William Marion Branham. E você assistiu a nossa edição anterior? Quando a gente ouviu aquela bela história pela narrativa do irmão Cassiano, lá de Santa Maria. E eu estava pensando como que Deus foi cuidadoso naquela situação da nevasca. Irmão Edson, eu estou aqui olhando a situação e imaginando como poderia aquele vizinho estranhar o simples fato de não estar saindo fumaça da chaminé da cabana. Muito bem, irmão Ezequiel, eu vejo Gênesis 22:14. Jeová Jireh, o nosso Deus provedor, o mesmo Deus que proveu para Abraão, também estava provendo meios para o irmão William Marion Branham não morrer congelado. Agora veja, como acabamos de ouvir, Deus estava cuidando do nosso irmão Branham desde bebê. E tão logo que ele pudesse crescer e ter a capacidade de ouvir, de falar, Deus começaria a tratar com ele de forma mais íntima, como vamos ver a seguir. Por exemplo, a primeira vez que vemos Deus tratar com o Branham de forma mais íntima, ele era bem pequeno. Irmão Edson, ele era garotinho. Ele estava brincando com o irmão dele lá atrás da casa, lá. Sim. E quando apareceu aquele passarinho... Calma. Você não vai nos contar essa história. Quem vai nos contar essa história é o irmão Geraldo, lá de Taubaté, São Paulo. É contigo, irmão Geraldo. Ok, irmão Ezequiel, conto sim. O irmão Branham, quando tinha cerca de 3 anos de idade, ele brincava com o seu irmão atrás da casa onde eles viviam. O seu irmão tinha cerca de 9 a 11 meses mais novo do que ele. E eles brincavam, o irmão Branham, de atirar pedras para mostrar para o irmão o quão forte ele era para atirar pedras na lama. E de repente, ele observou que um pássaro cantava numa árvore que tinha ali atrás da sua casa. E o pássaro cantava alto. E de repente, ele bateu asas e alçou voo. E a história conta, como podemos ver, que assim que o pássaro alçou o voo, uma voz saiu de onde o pássaro estava, dizendo: "Você viverá numa cidade próxima de New Albany." Bem, naturalmente, que o pequeno William Branham, assustado com a voz, correu para dentro de casa e falou para sua mamãe, dizendo que tinha ouvido a tal voz. E a sua mamãe disse: "Billy, você deve ter sonhado. Não se preocupe com isso." O que ela, Branham, não sabia é que esta palavra, essa voz que saiu, que William Branham ouviu, se cumpriria anos mais tarde, pois eles se mudariam para uma cidade em Indiana, cerca de 5 quilômetros próximo da cidade de New Albany, confirmando a palavra. O tempo passou e a família Branham então foi morar nesta cidade, no estado de Indiana. Charles Branham passou a trabalhar no fabrico de bebidas alcoólicas. Ele era um fabricante de uísque com alambiques que tinha aonde morava. Bom, e parece que este não era um melhor ambiente
para o William Branham. Ele já contava com seus 7 anos de idade e ajudava o pai no fabrico destas bebidas, carregando baldes de água para colocar nos alambiques. E agora nós vamos ver Deus vindo falar ao menino William Branham novamente. Ele voltava numa certa ocasião carregando baldes de águas que eram para o alambique do fabrico de whiskies do pai. Quando ele se aproximou de uma árvore, um pé de álamo, e o que chamou a atenção do pequeno William era que aquele redemoinho estava localizado na árvore já por algum tempo, e ele parou para observar este redemoinho. Quando então uma voz saiu e disse: Nunca bebas, nem fume, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando fores mais velho. E mais uma vez, Ellen Branham sorriu e disse: Billy, você deve ter dormido na árvore e sonhado. Não existe voz que sai de árvores. Anos mais tarde, William Branham contava já com seus 14, 15 anos, e como nós sabemos, nessa idade, os garotos tendem a arrumar uma namoradinha. Pois é, aconteceu isso com William Branham, como está relatado aqui nesta mensagem, a história da minha vida. Ele conheceu uma mocinha e eles combinaram de sair entre outros colegas para namorar, como é de costume entre os jovens. Esta jovem começou a conversar com Billy, onde eles tinham combinado ali para sair e estar juntos, e ele percebeu que a mocinha fumava. Pois bem, William já achava isto um hábito muito feio para uma moça. Ele estranhou aquela atitude da menina quando ela ofereceu o cigarro para ele. Ele disse: eu não fumo. Bem, segue a sua rotina ali de lazer e namoro e conversação. A mocinha também convidou ele para ir a um baile. E ele disse: eu não danço, eu gosto de pescar, de caçar. Essa era a vida dele. Pois é, a mocinha disse ao William Branham: você não bebe, você não fuma, você não dança. Como que você se diverte? Você vê, jovem, como que o mundo oferece essas coisas? Bebidas, cigarros, bailes, danças noturnas? Pois bem, a namoradinha insistiu para que o William Branham fumasse um cigarro e disse para ele que ele não bebia, não fumava, não dançava, que ele só poderia ser um maricas. Bem, William Branham, como vinha de uma família Branham, conhecidos como os briguentos e maus, ele disse em sua mente: provarei a ela que eu não sou um maricas. Estendeu a sua mão, me deu esse cigarro e tentou acender o cigarro, quando de repente veio como aquele redemoinho na árvore e fez um e impedia que ele então pudesse acender o cigarro. Ele tentava de toda maneira acender aquele cigarro e era impedido por essa força sobrenatural. Na segunda ocasião, já finalizando esse quadro dos feitos do Senhor na vida de William Branham, nós vamos ver uma situação de uma pescaria, onde Charles Branham e um amigo o levam William Branham para pescar. Bem, como Charles Branham tinha o hábito de beber uísque, ele certamente que tinha consigo uma dessas pequenas garrafas de uísque que eles acostumam levar no seu bolso. E num determinado local ali na pescaria, Charles Branham oferece o uísque para o seu amigo, que bebe um pouco, e em seguida oferece para William Branham.
Bem, ele disse, não bebo. E o amigo de Charles Brana disse, um Brana não bebe? Achou estranho aquilo e logo saiu da voz do pai do irmão Brana. Eu tenho tido alguns filhos e estou criando um maricas. E o menino Brana, em sua mente, pensou, que coisa, meu pai me chamando de marica. Veja, veio em sua mente, vou beber para provar que não sou um marica. E estendeu a sua mão e pediu, me dá aqui esta garrafa. E mais uma vez, aquele sobrenatural o impediu de tomar uísque. Então nós vemos um menino, um garoto de 14 anos, ir para casa desolado por tal situação. Mas vemos nisto que aquela voz de advertência o impedira de praticar tal coisa. E esta é a história de hoje, irmão Ezequiel, onde o nosso próprio irmão William Branham relata que foi a graça de Deus que o livrou de todas estas coisas. Muito bom mesmo, irmão Geraldo. A gente pôde acompanhar aí como foi as primeiras tratativas, né, irmão Wesley, de Deus na vida do irmão Branham, né? Foi maravilhoso, muito bom mesmo, e a gente acompanhar esses primeiros passos, né, na vida do nosso mensageiro William Branham. Deus ali desde o início, de criança, na adolescência. E você gostou dessa história? Comente sobre essa história, comente sobre esse quadro que você está acompanhando. E desde já eu te convido, acompanhe-nos nos próximos quadros, quando vamos continuar com os feitos do Senhor na vida de William Marion Branham.